Definição de público-alvo para o Instagram. Essa é a parte mais crucial e mais importante de toda a estruturação. Por quê? É aqui que a gente vai conseguir entender para quem a gente quer falar, e para quem a gente quer vender, tá? Então a gente precisa entender realmente a fundo aqui quem é essa pessoa, esse persona que a gente quer atrair, tá? Então, se você não quer atrair gente da letra A, da letra B e quer atrair a letra C, a gente vai ter que entender o que que a letra C quer e falar a linguagem da letra C. Automaticamente, baseado nos conteúdos que a gente for falando aqui, for criando, postando nas redes sociais, você vai repelindo classe A, classe B, classe D e vai focar somente na classe C, tá? Então, vamos entrar um pouquinho aqui sobre esse conteúdo e vou passar o passo a passo aqui, mais ou menos, te dando aqui uma ideia geral, para você entender como é que funciona e logo após isso você estará preenchendo um formulário, em uma próxima reunião com o nosso time para nesse formulário a gente vai conseguir colocar ali realmente e anotar as dores, os inimigos comuns, as ambições que esse público que você quer atingir tem, tá? Só que você só vai conseguir definir esse público depois dessa aula aqui que eu vou explicar para você. Então vamos lá. Primeiramente, a escolha do público, ela é sua escolha, tá? Então seja você que vai escolher para quem você quer falar. Não existe uma regra. Ah, mas o meu concorrente fala com o público X, e eu vou ter que falar também no público X? Não. Se você quiser falar com o público Z, você vai falar com o público Z, tá? Então, você que vai definir, você tem que parar e pensar, cara, qual que é o público que eu quero atingir? Claro que tem que ser um público que vai estar dentro da sua realidade, do seu nicho, do seu negócio, tá? Mesmo que nesse início aqui a gente não comece a falar sobre conteúdo voltado para o mecanismo e para o seu nicho, mas a gente tem que entender que lá na frente a gente vai vender o nosso produto para ele. Então, tem que ser um público que provavelmente se enquadra, tá? E se encaixa nesse nicho que você é especialista, no mecanismo que você vende. Então, mas, de qualquer forma, o público é você que vai escolher. Então, você não precisa ficar engessado em relação a isso. Então, essa é a vantagem de você trabalhar com a internet, porque você escolhe quem é. Então não é uma questão de quem é o melhor público, quem é o pior público. É uma opção de estratégia que você vai definir baseado na sua comunicação, tá? Então a definição do público é a base para criar a comunidade sólida e engajada, tá? Lembra que a gente tem que criar uma tribo, uma comunidade aqui. Diferente de estratégia antiga, que muitas pessoas a gente focava só em assuntos sobre produtos, interesse em produtos, em dores do produto, né? A gente vai criar uma conexão profunda com pessoas, tá? Então, não falando sobre o mecanismo, não falando sobre o nicho, mas conectando com as pessoas com pensamentos, com emoções, com crenças que ela vive ali no dia a dia, que vai identificar com o seu posicionamento, porque a gente quer, primeiramente, antes de tudo, antes de qualquer venda que a gente for fazer, nós temos que vender você como um produto. Tá? E depois o produto entra em secundário. Então a gente tem que vender você. A pessoa tem que comprar você como produto, como uma pessoa, e depois disso, ela vai entender e quando você oferecer algum tipo de produto, ela vai comprar, porque ela confia em você. Lembra que ela tem que atingir esses três níveis. Ela tem que te conhecer, ela tem que gostar de você e ela tem que confiar em você. Então, a gente vai conseguir destrinchar isso aí baseado nos conteúdos, só que isso aqui só vai ser possível se a gente acertar a comunicação do público que a gente quer atingir, tá? O objetivo aqui não é você ser influencer não, influencer até que é legal, porque acaba você vai influenciar a pessoa, mas não é ser um blogueiro, tá? Não quer que você fale, oi, gente, bom dia, olha o meu look do dia, nada disso. Você vai ser um empresário, você vai se posicionar como um businessman, uma businesswoman, tá? Um empresário que vai conectar com outras pessoas para mostrar que você é uma empresa, uma pessoa séria, tá? E não um blogueiro que está sendo patrocinado por marcas, enfim. A ideia é justamente a pessoa olhar você como um profissional que trabalha na internet. Mesma coisa, se não existisse internet, a pessoa tem que ir olhar para sua loja física e falar, cara, o cara dessa loja aqui, ou o dono dessa loja aqui é a pessoa que eu quero ter contato, é a pessoa que eu quero me comunicar, ter um network, ter um relacionamento. Então a ideia é justamente isso. Você não vai ser um blogueiro, você vai ser um influencer, tá? Que existe diferença. Um influencer da sua área, um empresário digital. Definindo o público e o gênero predominante. Primeiramente, você vai ter que escolher um gênero, tá? Não precisa ser. Ah, Paulo, se eu escolher um homem, eu só vou falar com homem?
na verdade, você vai falar apenas com homem, mas não significa que você não vai atingir um público feminino, tá? Mas por que eu falo que você tem que escolher apenas um gênero predominante? Porque fica mais fácil a comunicação. Então, nas comunicações, você pode falar assim: ei, amiga, ei, você, querida, você que está passando esses apertos com seu marido, você que estressa com sua amiga. Tá vendo que eu sempre estou falando sobre amiga, amiga, mulher, né, falando um termo feminino, eu estou tendo uma comunicação com mulheres. Claro que nesse meio de comunicação, nesse meio de conteúdo, você vai acabar atingindo ali um público masculino, faz parte. Mas a ideia é você escolher um gênero, tá? Quem é o seu público predominante hoje na sua rede social, com quem você quer conversar. Se você tiver uma base já de vendas, se você tiver uma base do Instagram já bem feita, você já tem a noção de qual que é o seu público maior. Mas se você não tiver, você vai definir com quem você quer conversar, mas em reflexo você vai atingir o outro gênero também. Mas você tem que escolher um para você comunicar. Eu até coloquei alguns exemplos aqui, ó. Comunicação masculina, ó, mais direta, mais agressiva, é o tal do morde a sopra, entendeu? Direto ao ponto, sem rodeios. O homem gosta disso. Mulher já é algo mais narrativa, entendeu? Aquece os pontos, aquece aos poucos, quer dizer. Começa a falar sobre detalhes, né? Porque a mulher é mais nessa questão. Cria história, storytelling, vai o contexto, depois volta no assunto. Mulher gosta desse lenga-lenga, né? Homem já é mais na direta. Então, tudo isso aí vai basear no que você quer atingir. Então, baseado nesse público que você quer focar, você vai pensar bem e com isso você vai conseguir ter mais praticidade. Até na criação de conteúdo e na sua linguagem também, tá? Porque você vai ter falando com o feminino, então você sabe que tudo que você tem que falar é na linguagem feminina. Então, define o público, tá bom? Eu até coloquei aqui, ó. A proporção esperada é que você atinge 70% da galera que você escolheu, do seu gênero, mas 30% vai ser atingido também. Então, você vai focar num gênero X, no masculino, beleza, 70% vai ver que vai ser masculino, mas vai ter uns 30, 20% que vai pegar reflexo dessa conexão aí, que não é ruim, porque às vezes a pessoa vai querer se encaixar nessa questão também. Então, baseado nisso, você vai atingir os dois gêneros ao mesmo tempo, porém a sua abordagem, o seu foco vai ser em apenas um, tá bom? Segundo, escolhendo a faixa etária. A faixa etária de idade ideal, ela tem que ser, não pode ser muito extensa, ela tem que ser perto da mesma realidade. Por exemplo, se você colocar assim, eu quero atingir o público, eu quero atingir mulheres de 18 a 30 anos. Cara, a mulher de 18 anos, ela não tem a mesma realidade da mulher de 25, de 20, ou talvez de 20 até que tenha, mas a de 25 e a de 30 não. Por quê? Porque a de 30 provavelmente já é uma pessoa casada e quem sabe uma mãe. A 18 é solteira. Ela não tá preocupada agora em um relacionamento sério, muito menos ser mãe, tá? Então você vê que a comunicação fica um pouco ampla. E a gente tem que ser mais assertivo possível. Por quê? A nossa assertividade no conteúdo, na comunicação, vai atrair quem a gente quer atrair e vai repelir pessoas que a gente não quer atrair. Tá? Então vai ser um filtro para isso mesmo. Então, como é que seria? Até coloquei aqui alguns intervalos recomendados, tá? 20 a 25, por quê? A realidade é similar, entendeu? Um exemplo aqui, tá? Início da carreira, primeira experiência profissional, enfim. 30 a 35, bem parecido também, tá? Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, um intervalo maior de 40 a 50, já são pessoas que já passaram um pouco daquela fase de ficar correndo muito atrás do sucesso, né? Já tá com seus 40, 45, mas é o intervalo maior possível, porém a maturidade já está bem estabelecida. Então aqui já pode você variar um pouco entre 20, entre 10 anos de idade de separação, porque já, dependendo dessa idade aqui, já está com essa maturidade formada. Agora, quando é menos do que isso, na faixa de 35 para baixo, você pode perceber aqui que eu coloquei aqui 5 anos de diferença, tá? Que é a média. Porque se eu colocar 10 anos de diferença, eu vou perceber que a diferença ela vai ser gigante. E aí eu vou ficar comunicando, na verdade eu vou nem conseguir comunicar 100%, porque vou começar falando, ei, você que é mãe. E aí vai ter gente que não é mãe. Fala, não, mas eu não sou mãe. Aí não vai girar, não vai se conectar com esse público e essa pessoa nem vai te seguir ou vai parar de seguir você, tá bom? Então fique atento, tá? Até coloquei aqui, ó, erros comuns de intervalo, ó, escolher intervalos muito amplos, como 20 a 40, uma pessoa de 20 anos tem a realidade totalmente diferente de uma pessoa que tem 40 anos. Então, fique muito atento a essa questão, porque isso aí vai te ajudar bastante a desenrolar o conteúdo que a gente for criando aí na rede social. Por que isso importa? Ó, horários de consumo. Isso aqui
Baseado no seu público, até os horários que você vai postar os conteúdos, você vai perceber depois que você está postando mais tempo, você vai perceber que compensa muito mais. Porque, cara, ó, mães com filhos pequenos têm rotina muito diferente do solteiro. Então eu sei que mulher vai ter mais tempo depois que o menino começar a dormir à noite. Então, provavelmente vai ficar mais tempo na rede social lá para as 8, 9 e em diante, 10 horas da noite, entendeu? Ou de manhã ou à tarde enquanto o menino está na escola. Então vai ser nesses horários que você provavelmente vai intensificar um pouco mais a criação de conteúdo. Por isso é importante você definir exatamente quem é esse público seu e a faixa etária de idade, que isso vai refletir na rotina dessa pessoa, de como funciona a venda, o poder de compra dela, a prioridade de vida, a forma de consumir conteúdo, tudo isso aí interfere. Então é muito importante essa questão de definição de público. Você vê que não é quando a pessoa fala assim, tem que definir seu público, não é balela. É importante isso mesmo. Isso aqui essa é a base do nosso conteúdo, é a base do sucesso do tráfego orgânico, tá? Terceiro, determinando o poder aquisitivo. Então nós definimos qual é o gênero, definimos a faixa etária de idade. Agora, o poder executivo. Aqui leva o mesmo princípio da faixa etária de idade. Por quê? Ó, eu até coloquei alguns exemplos. A pessoa que ganha R$ 1.000 até R$ 3.000 tem mais ou menos a mesma realidade. Entendeu? A pessoa que ganha 1.000, ela consegue comprar um iPhone parcelado no cartão e pagar umas prestações de 200, R$ 300. A pessoa que ganha 3.000, também. Agora, se você pegar uma faixa etária de poder aquisitivo muito distante uma da outra, por exemplo, o cara que ganha, quanto que o seu público tem que ganhar? Ah, meu público tem que ganhar entre 10 a 50 mil. Cara, o cara que ganha 10 é uma coisa, o cara que ganha 50 mil por mês é outra pessoa. É outra pessoa. Não tem nada a ver com isso. Porque o cara de R$ 10.000 por mês, ele consegue ir no restaurante e gastar R$ 1.000 em uma janta, mas ele vai fazer isso aí uma vez a cada 2 meses. O cara que ganha 50 mil, ele pode fazer isso toda semana, facilmente, não vai fazer diferença para ele. Então você viu que a realidade é muito diferente. Porque isso é importante também a gente poder definir. Isso aqui não é, só para vocês entenderem uma coisa, isso aqui não é para poder definir o preço do seu produto, o preço do, do seu serviço que você vai vender aqui através da estruturação. É porque são princípios diferentes, são mentalidades e mindsets diferentes. Então, baseado nisso, você vai conseguir ter uma comunicação bem mais assertiva. Porque, claro, esse aqui vai refletir sim no preço do seu produto lá na frente, obviamente. Porém, ele vai te ajudar a ter essa comunicação mais assertiva com essa galera que tem um poder executivo, porque a gente sabe que tem perfil de compra diferente, tem perfil de mindset totalmente diferente, tá? Então fica atento a isso. Eu sempre gosto de trabalhar com margens um pouco mais curtas. Então você vê entre 1.000 a 3.000, entre 5 a 7.000, entre 40 e 50 mil. Ou, por exemplo, a pessoa tem que ganhar 10K a 15K, entendeu? Às vezes o cara que ganha 10K a 20K pode ficar até próximo, né? Tem que até ver que esse 20K fica legal. Mas variações bem perto, tá? Entre 3 a 5 mil de diferença, que aí sim você vai conseguir ser assertivo. Lembrando que não significa que você não vai atrair uma galera que ganha muito mais. Lembra da ideia do gênero? Você vai focar nessa galera que ganha, por exemplo, 3.000 a 5 mil a 7 mil reais. Mas você vai atingir a galera que ganha 10 mil, que ganha 20 mil, entendeu? Então isso não tem problema nenhum, não. Próximo passo aqui: mapeando as dores do público. Aqui é o pulo do gato. Por quê? É aqui onde você vai pegar a ferida do cara. É onde você vai falar sobre as dores dele e vai falar assim: nossa, cara, é isso aí que eu tô passando. Nossa, é isso aí que eu preciso. Nossa, eu passei por isso semana passada. Não, eu estou enfrentando esse problema aqui também. Nossa, eu penso do mesmo jeito. Entendeu? Então, isso aqui é o que você vai realmente puxar o peixe pelo anzol. A pessoa vai ver isso aqui, ela vai se identificar. Conceito da chave: as dores não são relacionadas ao seu nicho ou área. Tá? Ah, Paula, mas o pessoal falou pra mim que eu tenho que ficar postando conteúdo de valor sobre o meu nicho. Eu falo sobre tráfego pago, por exemplo, então eu tenho que começar a criar conteúdo de como resolver uma dor subindo uma campanha X, como atrair mais clientes investindo um pouco em tráfego pago. Enfim, você não vai falar sobre isso aqui, porque lembra que eu falei no início da nossa aula, a gente tem que vender você para depois vender seu produto? Então, como é que eu vou falar sobre o seu nicho e vender para você? Porque se começar a falar sobre nicho e sobre a sua área, eu estou vendendo o seu nicho e a sua área. Sabe o que vai acontecer no final? Vai chegar aquele cliente e vai ficar te comparando com o seu concorrente. Porque o seu produto custa 5 mil e o fulano ali faz a mesma coisa por 2 mil. Aí você quer entrar nessa briga de ficar brigando por preço?
Ou você quer que quando você fala o preço de venda do seu produto, do seu serviço, a pessoa fala assim: como é que é a forma de pagamento? É à vista ou parcela no cartão? Por quê? Porque é você que ela está comprando. Você está oferecendo a solução, mas é você que vai trazer a solução para ela. Você não está comprando um commodity, tá? Você não está comprando uma lata de Coca-Cola que você pode comprar em qualquer esquina, que são preços. Então, não existe isso. Então, baseado nisso, a gente tem que ter essas dores mapeadas, mas fora do seu nicho e área de atuação. Você vai entender isso no decorrer da execução da atividade, na hora que a gente for mandar para você o planejamento semanal de conteúdo, você vai conseguir entender um pouco mais e depois de você passar 2, 3 semanas aí postando conteúdo na sua rede social, você vai conseguir entender melhor esse feeling aí, porque talvez agora você está pensando, ah, pô, mas não faz sentido isso aí não, hein? Vou falar sobre o que então? Se eu sou especialista na área X e vou falar sobre o quê? Então eu sei que tá um pouco meio doido, a cabeça confusa aí, mas você vai entender mais pra frente, tá? Exemplos práticos. Trouxe aqui um exemplo pra você entender. Esse aqui é um exemplo de público e as dores desse público. Então, aqui, ó. Médico, protocologista, 35 a 40 anos, tá? Então, é um homem de 35 a 40 anos, ganha entre média de 10 a 15 mil por mês. Qual que é a dor desse cara? Filho adolescente revoltado, é uma possibilidade. Não consegue viajar internacionalmente, é uma outra possibilidade. Por quê? Também tá ganhando pouco, ele não consegue viajar com isso aqui por mês, não. Problemas no casamento, provavelmente. Pressão financeira constante, provavelmente. Falta de tempo para si mesmo, provavelmente. Porque o cara tá trabalhando muito porque ele quer aumentar isso aqui, aí não tá conseguindo. Entendeu? Nutricionista, outro exemplo que eu trouxe. 30 a 35 anos de idade, mulheres, tá? Então esse aqui já é um público feminino. Rotina exaustiva com filhos pequenos. É uma possibilidade se ela for mãe. Marido pouco participativo em casa. Outra possibilidade. Culpa por não cuidar de si mesma. Outra, e essa aqui, inclusive, muito importante. Comparação com outras mães nas redes sociais. Cara, isso aqui é a mesma coisa que enfiar a faca na pessoa e girar. Dificuldade para retomar a carreira. Tá? Às vezes está no início da carreira aqui, às vezes olha a nutricionista, a nutrição como uma profissão que ganha pouco e não tem, acho que tem um teto que não consegue estourar e crescer mais e aumentar o faturamento. Então, você percebe aqui que desses dois exemplos que eu dei, hora nenhuma eu estou falando sobre o seu nicho, hora nenhuma eu estou falando sobre qualquer tipo de nicho ou mecanismo, como assim, como aumentar o faturamento postando no Instagram. Eu não falei aqui isso aqui. Como ganhar mais seguidores através de stories que converte mais clientes. Eu não estou falando isso aqui. Eu estou falando sobre coisas no dia a dia, coisas da vida dessa pessoa, tá? Que vai se identificar com o que eu estou falando. Que vai identificar com a sua pessoa, porque talvez até você se enquadre algo nesse sentido aqui. E se você enquadrar, melhor ainda. Porque você vai ter mais propriedade para poder falar e a pessoa vai te dar muito, muito mais credibilidade, porque vai falar assim, nossa, o que o Paulo está falando é justamente o que eu estou passando. Ele está passando exatamente pela coisa que eu estou passando, ou ele passou pela mesma coisa que eu estou passando aqui. Entendeu? Então você consegue gerar os rapport muito mais forte. Ó, dica de ouro. Esta lista deve ser constantemente atualizada, tá? Dedique tempo toda semana para adicionar novas dores identificadas. Por quê? Você não vai só preencher esse formulário que a gente vai fazer na nossa próxima reunião e pronto, vai ficar nisso. Toda semana é bom você começar a escutar e prestar atenção nas pessoas que estão te seguindo e nas pessoas que estão interagindo com o seu conteúdo. De tempo em tempo você vai começar a olhar os comentários, vai ver o que que a pessoa fala. Não, eu concordo com você, eu não acho assim não. Ou, nossa, eu concordo, eu passei exatamente por isso aqui, só que o meu foi um pouco diferente. Ou, nossa, eu tô passando, sei lá, em casa, algo parecido. Então, começa a escutar e entender um pouquinho e vai preenchendo esse formulário com o tempo. A gente vai depois pegar as respostas do formulário, vamos jogar no grupo e vai deixar ficar salvo em PDF. E depois você pode preencher. Toda vez que você for ter novas ideias de dores, você pode preencher isso. O ideal, eu coloquei aqui toda semana, que é importante, mas não tem um tempo, tá? Uma regra. Você pode fazer isso todo dia se quiser, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, mas é importante você sempre atualizar essa lista, tá? Por que funciona? Quando você fala sobre uma dor real da pessoa, ela pensa: caramba, achei alguém que me entende. Isso cria uma conexão emocional muito mais forte do que falar sobre o seu produto. É aquilo que eu falei para você. Vamos vender você como produto primeiro. Então, isso aqui é o que faz blogueiras crescer tanto nas redes sociais. Tem 1 milhão de seguidores. Isso aqui é o que faz aqueles influencers da internet.
ter tanta audiência, porque a pessoa conecta com o lifestyle dela, com a vida dela, com aquilo que ela defende, com aquilo que ela acredita, com o posicionamento dela em relação a coisas do dia a dia, coisas da vida. E não o posicionamento dela falando sobre o nicho dela ou sobre o mecanismo dela, porque senão fica muito chato. Então, coloque isso na sua cabeça. Quando você começa a falar sobre dores do dia a dia da pessoa, ela vai se identificar com você, ela vai conhecer você, gostar de você e confiar em você. Atingiu esses três níveis, ela vai comprar de você. Pronto. Começou a falar sobre produto, nicho, mecanismo, processos do nicho, enfim. Cadê a pessoa por trás? Não tem. Você está escondido atrás dessas coisas do seu nicho, do seu mecanismo. E aí ela vai começar a comparar o seu produto com o outro concorrente que vende a mesma coisa e talvez 10 vezes mais barato. E aí o que acontece? Ela vai comprar dele por quê? Porque o seu está mais caro. Mas ela não conseguiu enxergar valor, ela só conseguiu enxergar preço. Então, quando você fala de você e de dores que ela identifica com você, mas nada sobre dores ou nada sobre nicho e mecanismo, ela compra você e ela enxerga valor em você. Então, provavelmente, quando você for vender, provavelmente não, lá na frente, quando você for vender o produto ou serviço, quando você falar o preço, não tem o que comparar para ela falar se tá caro ou tá barato. Entendeu? 5. Definindo o inimigo comum. Isso aqui é aquele tipo de conteúdo que a pessoa fala assim, nossa, eu também penso assim. Nossa, eu tava falando com uma pessoa essa semana justamente sobre isso. É isso também que eu penso. Então é alguma coisa que a pessoa odeia, não gosta e você também não gosta e vai identificar e vai criar um rapport muito forte. Vai criar uma conexão muito forte. Esse tipo de definição aqui desse público, desse tópico, né, de público, o inimigo comum, é muito forte, tá? Então, quando você definiu claramente o que você e a sua comunidade são contra, as pessoas que concordam se sentem a parte de um movimento. É a tribo que a gente está querendo formar aqui. E não apenas seguidores de um perfil, tá? Exemplos de inimigos comuns. Coach de negócios. Ah, o cara coach de negócio, o cara é contra CLT. E mentalidade de funcionário. Geralmente esses coaches de negócio focam muito nisso. Psiquiatra. Eles são contra diagnósticos superficiais de TTAH na internet. Advogados criminalistas, geralmente eles são contra ser testemunha desprotegida. Terapeuta de casais, geralmente são contra a masculinização da mulher num relacionamento. Então ela começa a criar conteúdo sobre isso aqui, baseado no seu nicho, né? É, no seu nicho, no caso, não, na sua profissão. E aí a pessoa vai se identificando em relação a isso, tá bom? O inimigo comum deve ser algo que você genuinamente discorda. Lembra de não criar um perfil fake aqui. Você não é um personagem. Se você for um personagem, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, você tem que pensar em alguma coisa que é um inimigo comum com seus seguidores, que você genuinamente é contra, tá? Ah, meu. Vou dar um exemplo aqui bruto, tá? Vamos falar sobre um político que é mais simples. Vamos do lado direito e lado esquerdo. Os seus seguidores são toda esquerdista. Só que você é da direita. Ai, não, vou começar a falar agora sobre esquerdista e vou começar a odiar da direita porque os meus seguidores são da esquerda e, enfim. Aí você não vai conseguir sustentar isso porque não é o que você acredita. Então, não, eu não gosto da esquerda, eu não gosto do PT, eu sou da direita e ponto final. Aí vai ter seguidores que são da esquerda, vai parar de seguir você e você vai começar a atrair pessoas iguais a você, que é o que você quer atrair, entendeu? Então, foca nisso aqui, você tem que ser genuinamente o que você é. Então, você tem que discordar com aquilo que você realmente discorda e não algo que você está inventando aqui só para postar na rede social, tá? Tem que ser você mesmo. Então, muito importante esse assunto, esse ponto aqui. Os 4 níveis da consciência do cliente. Entender níveis de consciência é fundamental para criar conteúdo que converte. Cada nível exige uma abordagem diferente. Então, primeiro nível, problema inconsciente. Geralmente é a galera do topo do funil, tá? Essa galera aqui, ó. Opa. Opa. Fechou aqui, só um minutinho. Problemas inconscientes. Eu tava falando aqui do funil. Então, essa pessoa.
é a galera do topo do funil. É essa pessoa aqui, ó. Não é essa e nem essa, tá? Não é. É a topo do funil. Pessoa que nem te conhece, não sabe nem quem você é, não sabe nem o que você vende. São problemas inconscientes. Característica, eu dei um exemplo aqui. Tem um problema, mas não sabe que tem, tá? É essa galera aqui. Por exemplo, falso magro com 35% de gordura corporal que se acha saudável, tá? Conteúdo para Reels. Conteúdo Reels sobre dores gerais da vida. Como é que eu ia encaixar isso aqui? Um exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês. Se o exemplo é falso magro, 35% de gordura corporal que se acha saudável. Como é que eu vou criar um Reels com as dores gerais da vida para esse cara? Simples. Poxa, você aí, que quando você tá usando um look, tá lindo, uma camisa top, perfeito, mas quando você tira a roupa e vai pra praia, você fica com vergonha, e você parece um gordo, um obeso. Entendeu? Então, assim, são conteúdos que você vai gerando na vida da pessoa. Ou, por exemplo, algum meme que a pessoa tá na praia e vai fingir que vai tirar a camisa, só que aí passa pessoas toda bombadona, no shape, e aí você fica com vergonha e coloca a camisa de volta. Entendeu? Hora nenhuma eu tô falando sobre nutrição, hora nenhuma eu tô falando sobre perca de peso, hora nenhuma eu tô falando sobre minha consultoria, minha mentoria de emagrecer, de entrar no shape, só tô falando assim de constrangimentos e coisas que a pessoa passa no dia a dia, tá? O objetivo é atrair pela identificação das dores, não pelo produto. Então, em vez de como é que seria o produto? Você aí que olha pro espelho e se acha magra, mas quando tira a camisa vê que tá gorda, eu tenho um produto especial para você. Perca 3 a 5 quilos por semana seguindo essa dieta minha. Isso aí, ó, eu tô focando aqui, ó. Eu tenho que focar aqui, ó. Então eu vou dar aquele exemplo da praia, da camisa da praia, constrangimentos, entendeu? Nesse sentido. Ah, eu não tenho vergonha de banhar, tomar banho de piscina sem camisa, eu só banho com camisa, tá? Então, são coisas que você tá tocando a dor da pessoa, mas você não tá falando sobre o produto. Número 2, nível de consciência nível 2, problema consciente. Já é essa galera aqui, ó, tá? A galera do meio do funil. Sabe que tem o problema, mas não faz nada. Ela sabe que tem um problema, ela sabe que esse é um problema, mas ela não faz nada por isso, para resolver isso. Exemplo, pessoa acima do peso que procrastina dieta, tá? Eu sabia que todos os exemplos aqui tá focado na parte de emagrecer, porque para você entender que é a linha de nível de consciência. Pessoas acima do peso que procrastina dieta. Conteúdo, post estáticos ou carrossel, tá? Para nutrir a base que já tá seguindo. Então, lembra essa galera aqui, ó, que tem um problema inconsciente? Ela identificou com esse vídeo que eu postei da praia, começou a me seguir. Depois eu vou postar um conteúdo de feed, um carrossel, um estático, enfim, algum feed ali pra ela que não é Reels, porque o Reels vai atrair pessoas que não seguem. Esse aqui vai atrair pessoas que já me seguem. No caso, engajar com pessoas que já me seguem. Aí aqui eu já tô falando um problema que ela já tem e ela sabe disso, só que ela tá procrastinando. Provocar a ação, fazer a pessoa se mexer. Nesse sentido, entendeu? Sabia que com apenas 35 minutos por dia e você fazendo apenas 3 dias na semana, esse exercício que você faz em casa com apenas um cabo de vassoura, você consegue sair disso para isso? Aí isso aqui, antes, a pessoa vai ver e fala, nossa, eu sou esse cara. E olha onde eu consigo chegar. Então, ela sabe que ela tem esse problema aqui. Aí você já mostrou pela onde que ela consegue chegar executando aquele conteúdo, aquela ideia que você falou, tá? Então essa pessoa já tem uma noção, ela já tem uma noção aqui, ó, da dor, entendeu? Porque ela já começou a seguir você, só que até começou a seguir você, mas tá vendo ali outra coisinha, aí quando ela começou a seguir através do vídeo que você falou coisas que não é focado no seu nicho, ela deparou com um post estático, um carrossel que você fala sobre o seu nicho, levemente falando, né? O nível de consciência 2 aqui. Ela se identificou porque ela sabe que tem aquela dor, tá? E aí isso leva pra gente pro terceiro nível, que é o mais importante, que é onde que tá o dinheiro, que é essa parte aqui, ó. Bom, buscando solução. Pessoas que procuram ativamente uma solução. Então ela sabe que tem esse problema, só que ela tá atrás de como resolver esse problema, diferente do nível de consciência 2 aqui, que ela sabe que tem um problema, mas está empurrando com a barriga. Pesquisando nutricionistas e comparando preços. Entendeu? Esse aqui. Onde que eu vou falar sobre isso? Stories com resultado e cases. Então, os seus stories, ele é nada mais do que seus bastidores, o seu dia a dia, prova social de seus clientes, print de conversas, print de antes e depois, print de áudio de cliente mandando mensagem, vídeo que o cliente gravou dando depoimento, tudo isso aí é nos stories, tá? Apenas nos stories.
Isso vai mostrar que você é a melhor solução para ela. Então, essa pessoa aqui no nível de consciência, ela começou a te seguir porque ela identificou com com esse constrangimento que ela passa toda vez que vai para a praia. Nada de dieta e nada de exercício físico até agora, tá? Somente aquele constrangimento na praia. No nível 2, quando ela já te seguiu e ela tá vendo que esse conteúdo estático, ela falou assim: Nossa, caraca, eu não sabia que eu consigo perder essa barriga de magro falso fazendo apenas 3 exercícios é, por semana, de 30 minutos cada, em casa, com um cabo de vassoura. Não sabia disso. E aí depois, quando ela já tá te seguindo, né? Então ela tá vendo aqui sua movimentação diariamente nos seus stories. Aí ela vê um antes e depois de um paciente seu. Eu falei, nossa, olha o corpo desse cara aqui. Eu tinha exatamente esse corpo. Quer dizer, eu tenho exatamente esse corpo, mas olha onde ele chegou. Caraca, eu quero isso. Eu quero isso. Aí quando ela chegar nesse nível, que é o tomada de decisão, que é o nível 4, ela já está pronta para tomar a decisão para comprar a sua solução. Porque você acha que quando ela chegar nesse nível de tomar a decisão, ela vai falar assim: Ah, tá, agora eu tenho que procurar uma pessoa que vai me ajudar a isso. Deixa eu olhar aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok. Não, cara. Ela já sabe quem vai recorrer, a quem ela vai recorrer. É você. Porque ela já está conectada com você nos 3 primeiros níveis de consciência. Então, no quarto, que é a tomar a decisão, que ela fala assim: Cara, eu vou comprar esse curso, eu vou comprar essa mentoria, eu vou comprar esse produto, eu vou comprar esse serviço, porque isso aqui vai resolver meu problema. Você acha que ela vai procurar quem? Você. Porque você já tá tendo um relacionamento com ela ali, entendeu? Então, vai entrar numa reunião de vendas já querendo comprar, cara. Já, você vai ter o seu time comercial ou você vai entrar em uma reunião com ela já de fechamento. Não tem nem muito o que falar, não tem muito o que justificar. Não tem o porquê falar que você é o melhor, porque você é o melhor do que o concorrente, porque o seu preço é mais caro ou mais barato. Não tem o que falar. Ela já sabe que você é, ela já conectou com você, ela já te conheceu, gostou de você e confiou em você. Agora é só questão de passar o cartão e mandar o Pix, tá? Então, esse é o nível de consciência que a gente precisa atingir no final para que todo esse esforço, toda essa estratégia funcione muito bem. Mas você percebe que muitas das vezes a pessoa só fica preocupada. Pode olhar aí no Instagram de pessoas que você segue, até de pessoas que você se inspira e usa como referência. A maioria da galera só posta isso aqui, ó. Só nível 4. Ah, segue meu plano alimentar de 3 semanas pra você perder 10 quilos. Segue sei lá o quê, segue meu plano de treino, segue tal, 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 tá? Eu tô falando sobre dieta e treino aqui é porque a gente entrou nesse assunto. Mas pode ser qualquer outra coisa. E aí, aqui é onde que tá a galera inteira, a concorrência inteira. Ah, vou rodar o tráfego pago agora para poder atrair mais gente. Cara, o tráfego pago só vai gastar, vai fazer você gastar mais dinheiro, atrair pessoas que vai te comparar com outras pessoas. Esquece isso, o tráfego pago a gente vai fazer lá na frente, lá na frente. O tráfego pago para você nessa estrutura aqui é só uma turbina, não vai ser o veículo principal, é só uma turbina. Por isso eu até gosto de falar pouco sobre isso. E olha, vindo de um gestor de tráfego, tá? Uma plaquinha aqui, ó, melhor gestor de tráfego 2024. Vindo do gestor de tráfego, tá? Então, presta atenção uma coisa aqui. Quando a gente começa a atrair os níveis de consciência lá do início, desde o primeiro aqui, e vai descendo essa pessoa para o fundo do funil, quando a gente vai descendo ela aqui, ó, pro fundo de funil, quando ela chega aqui, acabou, cara. Não tem, ela vai comprar de você. Ela vai comprar de você. Não tem como ela não comprar, porque ela já te confiou, já conhece você, já acreditou em você, já gostou, já identificou, tá? Então, esse aqui é o a estratégia nossa por trás de toda essa estrutura focada nessa parte. Agora, como é que funciona isso na prática, né? Paulo, como é que, beleza, entendi. Como é que funciona isso aí na prática agora? Como é que eu vou aplicar isso na rede social? Porque você está me contando uma coisa aqui, tá muito bonito, mas isso aí na prática, isso aí no formato de vídeo, no formato de post. Vamos explicar para você aqui agora. Estratégia de conteúdo por formato. Então, Reels. O Reels sempre vai ser com o objetivo de crescimento e viralização. Por quê? O Reels, hoje, na data da gravação dessa aula, que é setembro de 2025, ele mostra para não seguidores, tá? O Reels ele mostra para seus seguidores quando você posta o Reels, mas ele tem o poder de mostrar para não seguidores. E ele só define se o seu conteúdo é viral ou não quando essa galera aqui reage. Se ela curte, se ela comenta, se ela fica ali nesse vídeo por mais de 3 segundos, tá? E se ela compartilha, se ela reposta, se ela salva, isso aí vai mostrar para o algoritmo se esse conteúdo é bom. Então o que que vai fazer? Se ele é bom, ele vai espalhar isso para todo mundo que você não segue, ou para todo mundo que não te segue. Então a chance de você começar a ganhar seguidores é muito maior sem investir R$ 0 em tráfego pago, tá? Então o Reels, o foco sempre vai ser
crescimento. Já que nós estamos falando de Reels de foco em crescimento, qual que vai ser o nível? Nível um. Lembra do nível um? Só recapitulando aqui rapidinho. Problema inconsciente. Você não vai falar do problema em si, ou da solução em si, ou que você vende essa solução e que você resolve o problema. É problema inconsciente, tá? Esse é a estratégia do Reels. Conteúdo, dores gerais da vida do público-alvo. Não falar sobre o seu nicho, nem do produto e nem do serviço, tá? Objetivo, atrair pessoas que se identificam com as dores, tá bom? Com as dores que você tá falando ali. Exemplo de Reels para nutricionista. Três alimentos que emagrecem. Não. Ao certo. Quando o seu filho adolescente reclama tudo que você faz. Ai, como assim, Paulo? Peraí, adolescente, emagrecimento, nutricionista, como é que você vai encaixar essas duas conversas? Bom, lembra do público que a gente está definindo aqui? Bom, o nosso público são mulheres de 30 a 45 anos de idade que são mães de adolescente. Então, eu vou falar o quê? Vou falar com coisas e situações que ela vive no dia a dia. Através dessa conexão, eu falei, nossa, eu tenho um filho adolescente que é desse jeito, reclama de tudo que eu faço. Quem é essa pessoa aqui? Oh, é um nutricionista. Nossa, olha o conteúdo dela aqui, que bacana, vou seguir ela. Você entendeu a ideia por trás? É essa a estratégia, tá? Post estático. Qualificação. Então, Reels atrair, post estático, carrossel, foto, enfim. Isso aqui é para trazer para o nível 2 de consciência, é a qualificação desse público. Então a gente está atraindo gente. Não vou falar que está atraindo gente de qualquer forma, não, porque baseado nesse conteúdo aqui do Reels, que é de nível 1 de consciência, a gente traz muita gente, mas tem o perfil nosso ali no meio. Perfil de clientes que a gente quer vender, tá? Não são 100% pessoa desqualificada, não. Só que esse postar a gente vai qualificar mais ainda, a gente vai peneirar essa galera um pouquinho mais. Então, nível de consciência 2, acusar problemas e provocar reflexão direto ao ponto, confrontador, tá? Mas tem que tomar cuidado. Mas sim, ser polêmico, ser incisivo, bater o pé, mas tomar cuidado. Mas pode ser, tá? Porque isso é importante que mostra que você impõe a sua opinião. Fala, cara, é isso que eu penso, é desse jeito e ninguém vai mudar a minha ideia. Então, você mostra esse poder, essa autoridade em cima disso. E o objetivo, fazer a pessoa reconhecer que ela precisa mudar, tá? Isso aí, por exemplo, aqui, usando a ideia aqui do post estático, usando a ideia aqui do Reels, que é nutricionista, então aqui nós falamos assim: quando seu filho, adolescente, reclama de tudo que você faz, certo? Post estático. Nível de consciência 2. O que que é nível de consciência 2 mesmo, Paulo? Vamos voltar aqui. Problema consciente. Ela sabe que tem um problema, mas está empurrando com a barriga. Ela não tá fazendo tanta questão de, como é que você diz? De solucionar isso. Então vamos como encaixar isso dentro desse exemplo aqui do Reels. Você é uma nutricionista, tá? Três alimentos que emagrecem? Não. Quando seu filho adolescente reclama de tudo que você faz, beleza, atraiu essa pessoa. Atraiu. Lembra que eu falei, você deu exemplo? Porque, nossa, você é nutricionista, olha que legal o conteúdo, beleza, entrou. Lá no postático, aí vamos falar o seguinte: 10 alimentos que você tem que fugir se você quer chegar aos 60 anos de idade com esse corpo aqui. Tal. Ou, por exemplo, sabia que essas manchas na pele que aparecem, ou essas quedas de cabelo constante, pode ser falta de nutrição? E você consegue repor isso com apenas três frutas durante uma semana? Nossa, eu tenho escamação. Ah, eu tenho essa mancha na pele aqui. Nossa, mas eu não sabia que conseguia resolver isso aí com, entendeu? Ou a pessoa identificou. Então, aí eu já mostro uma mini solução para ela que ela consegue resolver isso através da alimentação. Claro, nesse exemplo aqui falando sobre nutrição, tá? Nutricionista. E aonde que entra o Stories? O Stories vai ser focado na parte de conversão, tá? É ele que vai converter. Então, nível 3 de consciência. Ele, no caso, o converter não é o converter de comprar, tá? É o converter de falar assim, cara, eu quero isso. É isso que eu preciso, tá? É convencer a pessoa que ela precisa daquilo ali. Nível de consciência 3, que ela sabe que tem um problema e ela tá agora indo atrás de uma solução para esse problema dela. Conteúdo para as stories, resultados, cases de sucesso, bastidores, importante, tá? Você mostrar o que você faz, o que você está fazendo. Mostrar o seu trabalho, depoimentos de alunos, depoimentos de clientes, depoimentos de pacientes e transformações baseado naquilo que você vende, no seu produto. Então, aquilo que você ensina, aquilo que você faz, aquilo que você presta serviço, qual que é o resultado que a pessoa está tendo através desse serviço que você vende? O objetivo é convencer que você é a melhor escolha dela.
Lembra essa frase aqui que eu vou falar pra você. Na internet, ou melhor, esquece. Você não, desculpa, não adianta você ser bom se você não mostrar que você é bom. E você só vai conseguir mostrar se você é bom através da internet. Ah, mas eu sou o top da minha área. Eu já formei, eu tenho 10 pós-graduações, sou doutorado. Cara, mas se você não mostrar que você faz, não adianta. Porque você sabe que essa galera do guruzinho da internet aí começa a ganhar dinheiro com a internet, começa a comprar Porsche, ou muitas vezes até aluga uma Porsche, aluga uma Ferrari, pra ficar mostrando ali o volante, enfim. Por quê? Porque ela quer mostrar que, cara, se eu comprei essa Porsche aqui com o que eu faço todo dia, eu consigo te ensinar e fazer a mesma coisa. Porque quando você vê um cara, um menino de 17, 20 anos de idade ali, andando de uma Porsche que ele comprou, eu falei, mano, esse cara sabe o que tá fazendo, mano. Esse cara aqui, ele é bom naquilo que ele faz, ele é o melhor. Entendeu? Então a ideia é essa. Não adianta você ser bom se você não mostrar que você é bom. Então, lembra dessa frase aí. E estratégia de qualificação. Beleza, você lembra que eu falei que a pessoa, através dos stories, ela vai entender que você realmente é a melhor escolha para ela? Aí depois você só faz a parte de atrair essa pessoa para a sua base comercial através de um social selling, entendeu? Através de comunicação ali, um formulário, enfim, onde que você ou seu time comercial vai entrar em contato com ela e vai fazer, explicar o seu serviço, o que você faz, o seu mecanismo e o preço do seu serviço, do seu produto. Aí sim entra a parte de realmente vender alguma coisa, tá? Sempre a parte final. Cara, por que isso aqui é revolucionário? Com certeza o que eu falei para você aqui até agora são coisas que vão em contramão de muita coisa que você já estudou sobre marketing digital, sobre posicionamento de redes sociais, sobre tudo, né? Ainda tem uma coisa totalmente contra a mão aqui do que você talvez já escutou, já aprendeu. Mas por que isso aqui é revolucionário? Porque a abordagem tradicional, ela sempre foca na parte de problema. Só atrai gente que já quer o produto, aí o cliente fica comparando preço e condições. Cara, é uma raiva desse tipo de povo. Você vira commodity, por quê? Porque o que você vende, o fulano ali também vende. E aí, cliente sempre fica pedindo desconto porque acha que tá caro o seu produto e a gente não quer esse tipo de gente. E sempre vai ter uma objeção constante. Ah, eu tenho que pensar, ah, não, eu tenho que ver com a minha esposa, eu tenho que ver com o meu esposo, ah, eu tenho que ver se uma forma, sei lá, eu tenho que ver aqui como é que tá a minha financeira. Não, vou deixar para mês que vem porque esse mês tô apertado. Lembra de uma coisa? Ninguém não compra nada por falta de dinheiro. Ah, cara, escuta o que eu tô falando. As pessoas não compram coisa de você, não é porque ela não tem dinheiro, é porque ela não acreditou em você. É porque você não conseguiu vender pra ela. Ponto final. Sabe por quê? Se o seu produto, o seu serviço resolver a dor dela, custe o que custar, meu irmão. Ela se vira para arrumar dinheiro. Ela pega emprestado, faz um empréstimo, parcela no cartão, parcela em dois cartões, parcela em três, faz cobrança recorrente, pega dinheiro emprestado, faz o que for preciso para ela pegar essa solução sua e resolver esse problema, essa dor que ela tem. Então, nunca é por falta de dinheiro, tá? Sempre é porque ela não comprou de você, que você não convenceu ela ainda, você não conseguiu atingir. Então, quando você fica criando conteúdo do modo tradicional, é esse tipo de gente aqui que você vai atrair, ó. Deus me livre esse tipo de gente. Eu não quero que você foque nisso aqui, tá? Agora, qual que é a nossa abordagem? Uma abordagem mais eficaz. Atrair pela identificação pessoal, lembra? A pessoa vai comprar você, ela tem que conhecer você, ela tem que gostar de você, tá? Então ela vai comprar de você. O cliente compra você primeiro. O produto só vira consequência, tá? Menos objeções de preço, porque ela vai comparar você com quem? Com outro Paulo? Eu sou o único Paulo que existe. Pode ter outra gente que tem o nome de Paulo, mas eu, Paulo aqui, esse Paulo aqui sou só eu, não tem outra pessoa. E o cliente já vem decidido, porque ele já tem. Sabe por que esse cara aqui já vem decidido? Porque ele já vem daqui de cima, cara. Ele já vem daqui, ó. Ele te conheceu aqui, gostou de você, confiou em você e agora vai comprar de você. Então não tem muito o que ficar se justificando a mostrar coisa. Ele já comprou de você logo de cara ali. Porque depois ele passou por todo esse processo do funil, tá? O resultado disso, pessoas que nem queriam o seu produto, mas acaba comprando de você porque se conectaram com você e as suas crenças e o seu posicionamento. Isso aqui é a chave de toda essa estratégia, é a chave de tudo aqui que nós vamos implementar na sua estrutura, nessa estrutura para você conseguir vender muito através das redes sociais, sem ficar preocupado com negociação de desconto, de preço, de ficar brigando por, por market share, que a gente fala, né? Por brechas e espaço no mercado, porque você não vai ser só mais um, você vai ser o, né, o A.
tá? Profissional na sua área aí. Aplicação direta. Isso aqui já é um pouco mais técnico, tá? De qualquer forma, esse PDF aqui você já recebeu, vai receber dentro do grupo aí, do WhatsApp, pra você poder acompanhar. Só vou passar aqui em modo mais rápido. Passo a passo para alimentar. Você vai definir o seu público, baseado no formulário que a gente falou. E a gente vai listar lá 50 e mais dores, tá? Se eu conseguir 50 ou mais, beleza. Se não conseguir 50, pelo menos aí uns 30 e uns 40 é importante. E nós vamos selecionar aqui escolher o inimigo comum, tá? Pra gente poder. Então, aqui a gente vai ter noção com quem que a gente vai falar. Aqui a gente vai puxar a pessoa pelo anzol, que é pegar na dor dela mesmo, tá? Mas nada de nicho e mecanismo, tá bom? Coisa do dia a dia, da vida. E o inimigo comum é aqui que ela vai se identificar com você. Porque, cara, eu penso exatamente a mesma coisa que o Paulo. Eu me posiciono igual o Paulo. Aí, como é que cria o conteúdo por nível? 80% dos conteúdos são Reels, tá? Porque a gente quer. Por que esse 80%? Porque a gente precisa de mais e mais e mais e mais seguidores. Porque nós não estamos investindo em tráfego pago aqui, nós estamos investindo em tráfego orgânico, tá? Então a gente precisa de 80% do conteúdo aqui que seja Reels para atrair mais gente, para crescer mais base. Principalmente se você conseguir, se não, quando você conseguir atingir, bater um vídeo que seja que viraliza, que você pega aí meio milhão, 1 milhão de views, cara, aí você vai ganhar muitos seguidores a rodo. 15% dos posts são confrontadores, que são aqueles posts estáticos, né, que faz a pessoa identificar com aquele problema que ela tem, tá? Ela vai reconhecer que ela tem aquele problema. E 5% vai ser de resultado e vai ser a chamada para ação, falando para ela que você tem a solução para aquele problema que ela tem, que ela descobriu que ela tem. E aí, para esse interesse, para ela conseguir descobrir como é que resolve esse problema, entrar em contato ali, chamar no direct, entrar em contato no WhatsApp, preencher o formulário, enfim, dependendo da tua estrutura do comercial que você tiver aí, o que vai montar para você, tá? Importante, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Seja consistente. Mantenha a estratégia por pelo menos 90 dias, tá? Que a gente for passar para você. Não fuja da estratégia que a gente for te passar. Se você quiser colocar mais coisas dentro da estratégia, fica à vontade, mas não muda nada. Mas seja consistente. Você tem que postar no mínimo 3 conteúdos por dia. Se você quiser postar 4, 5, 10, pode, mas no mínimo 3. Não posta menos do que 3, tá? Por quê? Porque eu quero que quando o seu seguidor ou o seu público ideal entra no Instagram, ele te veja de manhã, ele te veja à tarde e ele te veja à noite. Você fica aparecendo para ele como se estivesse rodando tráfego pago, mas você não tá rodando tráfego pago. Então tem que ter essa constância de conteúdo aí, tá? Erro fatal. Presta atenção nesse aqui. Fazer conteúdo sobre o seu nicho nos Reels. Não faça isso. Isso atrai lead quente que compara preço. Se você fizer isso, você vai atrair essa galera aqui, ó. E essa aqui também. A gente quer essa galera. Por quê? Porque eu que vou trazer essa galera pro ponto do funil para comprar de mim. Essa galera aqui do meio do funil e fundo do funil, ela já sabe que ela precisa de resolver aquele problema e ela já sabe até quem resolve esse problema. Mas ela quer saber quanto que você cobra para resolver, porque o fulano cobrou 5 mil. Você cobra quanto para poder resolver para mim? Deus me livre, pessoa. Foge disso, tá? Não foca nisso. Então, fuja de conteúdo falando sobre nicho e mecanismo dentro do Reels. Não foca nisso. E aqui embaixo que nós temos exemplos reais que eu criei aqui para você entender. Depois você pode passar aqui para entender um pouquinho melhor. De qualquer forma, que esse PDF você vai ter, mas são bem parecidos com aquilo que eu falei, né? A nutricionista aqui, por exemplo, mulheres 30 a 35 anos de idade, são mães. Dor principal, falta de tempo para cuidar sobre si, porque está muito ocupado cuidando dos filhos. Inimigo comum, dieta restritiva demais, impossível de fazer, dietas impossível de manter a constância, faz por uma semana e depois para, desiste, porque é difícil. Resultado, mãe que nem pensava em dieta começa a te acompanhar. Então, assim, você vai entender quando você vai começando a alinhar os pontos, quando você dá o zoom out na estrutura, você consegue entender o formato aqui do que a gente está montando, tá? Psicologia da venda por conexão. A gente está nada mais, nada menos fazendo aqui um PNL, tá? Que é processo de programação neurolinguística. Por quê? Quando a gente pega o cara lá do fundo, lá do topo do funil, a gente está justamente pegando esse cara aqui e vamos através do PNL a gente vai trazer ele para cá para ele poder comprar da gente.
tá? Então, e se a gente vai fazer isso, eu quero que a gente pegue a pessoa crua e traz ela para dentro e a gente faz o PNL com ela para que a única referência dela em relação à solução daquele problema seja você e não o concorrente X ou concorrente Y, tá? Então, aqui tem uma explicação um pouquinho sobre programação de neurolinguística, depois você pode dar uma lida sobre isso aqui. Erros fatais de ficar muito atento, tá? Nunca faça isso. Reels sobre o seu nicho, tá? Eu direto vou bater essa tecla com relação ao Reels. 3 gigas para emagrecer, atrai quem compra preço. Intervalos irreais, manter aquela faixa etária de idade muito longa quando você vai definir a idade do seu público, lembra? A galera de 20 anos não tem a mesma realidade da galera de 40 e vice-versa, tá? Inimigo comum, não criar senso de comunidade. Então, por exemplo, você tem que pensar em ter esse senso de comunidade. Quando você for ter um inimigo comum, a pessoa tem que identificar com você e fazer, cara, eu quero fazer parte dessa comunidade do Paulo. Então você tem que pensar sempre em alguma coisa que vai criar essa identificação e vai fazer essa pessoa sentir parte da comunidade, da sua tribo, tá? Então, pensar em um inimigo, em um inimigo comum que não vai gerar senso de comunidade, tem que trocar esse inimigo comum e pensar em outro. Falar só do produto vai virar commodity. A pessoa fica comparando você com preço. Atrair lead quente. Cliente que já quer comprar, mas fica comprando você com a concorrência. Muitas pessoas acham que isso aqui é vantagem. Na verdade, não. Lead frio, ele é mais barato. Ele é mais barato, tá? Por quê? Porque você paga baratinho nele para poder atrair e lá no final você consegue converter ele. Então o custo por ele aqui no início é baratinho, enquanto essa galera aqui do lead quente sai mais caro, porque tá todo mundo anunciando para esse cara, tá todo mundo comentando não, comunicando com esse cara aqui, investindo em tráfego pago para esse cara. Então sai muito mais caro o tráfego, a aquisição desse cliente. Agora sempre faça o seguinte: Reels sobre dores da vida para gerar conexão emocional profunda. Intervalos reais, pessoas com a mesma realidade que se identificam, tua faixa etária de idade ali, tá? Pessoa que tem a mesma realidade. Posicionamento claro, pessoas que sabem pelo que você luta, ela sabe o que que se defende, sabe o seu posicionamento, então deixar isso bem claro pra ela. Lembra que eu falei o exemplo aqui da política? Se você é esquerda, deixa bem claro que você é da esquerda. Se você é da direita, deixa bem claro que você é da direita. Eu sei que é ruim ficar usando um exemplo de política aqui, mas é o que vem na minha cabeça, é o mais fácil de dar exemplo aqui, tá? Conteúdo de valor. Eduque e transforme antes de vender. Gera valor antes de gerar preço, tá bom? E qualifique o lead. Transforme desconhecidos em fãs. Depois clientes, porque quando eles viram fã, ele compra qualquer coisa de você. Mesmo se você fecha a tua empresa hoje e resolve abrir um restaurante, abrir uma sorveteria e começar a vender picolé, as pessoas vão comprar o picolé de você porque ela virou sua fã, tá? Ela vai comprar o picolé porque ela comprou você primeiro. Ela virou cliente seu, não cliente do seu produto, tá bom? E aqui são um exercício prático que você depois pode fazer em casa para entender um pouquinho melhor, mas não precisa se preocupar com isso aqui porque você vai ter o formulário para você poder preencher, tá? E no demais é esse aqui, pessoal. Tem outras informações aqui, matemática aqui mais ou menos, pra você entender um pouquinho mais, só porque a ideia por trás mesmo, o princípio por trás de como definir o público é essa. Aqui tem algumas referências que você pode depois dar uma analisada, algumas referências complementares, enfim, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida em relação à definição do seu público, você pode mandar no nosso grupo de WhatsApp lá, que nós estamos disponíveis para poder te ajudar. E lembrando que você vai preencher o formulário, mas você não vai preencher sozinho, você vai preencher com alguém da nossa equipe para te ajudar a qualquer tipo de dificuldade ou dúvidas que você tiver nesse processo, tá bom? Até mais, pessoal.